Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã no Brasil. Estamos aqui mais uma vez para trazer sempre boas histórias, para que você se lembre, para que você conheça, para que você aprenda um pouco da nossa música. E hoje, se tudo der certo, se a conexão ajudar, estaremos aí com Aristeu Pires Júnior. Aristeu Pires, compositor de grandes canções do nosso repertório, da nossa história. Aê, boa noite! Boa noite, como é que vai? Tudo bem aí? Tudo bem. Hoje esquentou um pouco, Joia! mas ainda dá um pouco frio aqui. O conceito de esquentar aí para vocês é um pouco diferente, apesar que você é baiano, então o calor você conhece. Conheço bem. Aqui eu tô, liguei o ar ali também, cara. Aqui agora deve estar uns 28, 29 graus. Rapaz, o negócio aqui. Você tá em Itapema ou você tá em Canoas? Em Itajaí, é. Itajaí, Itapema, misturo tudo aí a região. E aí, boa noite, bom conversar contigo de novo. Vamos ver se dessa vez. Hoje a internet ajudar, né? Pois é, daquela nossa live para cá, eu criei um ministério de intercessão pelas lives. Vamos ver se a coisa anda um pouco melhor. Aí. Vamos ver aqui se vai, a gente vai tentando conversar. Mas é muito bom poder voltar a conversar contigo e você tá me relembrar. Ouvindo? Você tá Tô te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo. Não, põe o fone aqui, se você acha que tá ouvindo bem. É só quando eu cruzar, nós dois ficam, mas tá tranquilo. Você que vai falar mais do que eu, então tá ótimo. Muito bem, Aristeu. Na outra conversa que a gente teve, né, a gente começou aí a pincelar um pouco das suas influências. Muita gente entrou no perfil do Instagram depois, e aí vamos dar uma resumida, mas você começa com a música, né? A música surge na sua vida num contexto bem de MPB, assim. Você tem essa musicalidade e você começa a aflorar isso em Brasília? Não, eu morava em Anápolis, né? Anápolis, isso. Morei em Anápolis muito tempo, eu cheguei lá em 63, por aí. E comecei a... Quer dizer, desde antes disso, quando eu ainda estava na Bahia, antes de vir, meu pai começou a me ensinar violão. Ele me ensinou todas as músicas que ele conhecia, eram umas 4, mais ou menos. Mas aí peguei o gosto pela coisa, né? E aí fui... me lembra... Uma delas era a Marcha dos Marinheiros, era um Dilermano Reis, uma coisa assim. E era uma música que eu gostava. E meu pai também, ele cantava muito, ou seja, eu não herdei a voz dele, ele tinha um vozeirão assim, né? E ele cantava muito e ele gostava muito de música em geral, né? E não tinha assim, os preconceitos dos estilos. Por exemplo, eu me lembro muito dele ouvir, ele tinha os discos e ele ouvia e cantava, a voz dele inclusive parecia muito com o Dorival Caymmi. Então, ele cantava as músicas do Dorival Caymmi, então quando eu ouço Dorival Caymmi cantando, eu lembro muito do meu pai. Ele realmente tinha, além de cantar tudo, muito, né? Ele era um vozeirão bem potente. Eu puxei a voz da minha mãe. Voz pequenininha, assim. Você tinha aquela questão, alguns te comparavam com o jeito do João Gilberto, né? Talvez pelo o violão, o jeito de sentar, de tocar. Depois você me mandou uns vídeos, né? Eu vi você, o estilo, assim, tinha uma pegada. Não sei, nunca me falaram isso, não, mas, bem, ele é baiano, né? E é tímido também. Agora eu fiquei sem vergonha, mas quando eu era pequeno era muito tímido. Eu lembro que eu tocava na igreja escondido atrás do piano. Quando eu tocava, eu ficava escondidinho lá porque eu morria de vergonha. Depois que fui crescendo, comecei a dar aula. O fato de dar aula é interessante porque você se desinibe. Você aprende a falar em público, né? Meio na marra.
E aí fui perdendo a vergonha. A gente fala muito da questão da musicalidade, do jeito de Sim. tocar, de tudo que você teve, mas é óbvio que você tem assim uma característica impressionante que é o texto, né? As suas composições, as letras. Esse estilo de escrever, você atribui ao quê? O que foi que configurou, o que foi lhe dando o jeito do teu texto? Olha, eu acho que a minha influência mais forte mesmo em termos de texto é do Chico Buarque, né? Ele é um mago das palavras, né? Ele consegue lidar com a poesia de uma maneira impressionante. Eu acho que se o foi aquele músico americano lá, que ganhou o Nobel de Literatura, eu acho que certamente o Chico, se tivesse escrito em inglês, ele já teria ganho também. Porque a riqueza das letras dele é um negócio assim impressionante. A maneira da construção, né? Literalmente. Não, o trabalho do Chico é um trabalho, vamos dizer, um trabalho, vamos dizer, já estudado por muitos profissionais, muitas teses de mestrado e doutorado, em cima da, da, da riqueza das letras dele, né? Então, isso me impressionou muito, né? Tanto que eu não canto, eu não canto, né? As vezes que eu gravei foi porque era o tipo de interpretação e as pessoas queriam que eu gravasse, mas eu não sou um cantor, né? Nunca fui, realmente não. Rapaz, sem ser um Guilherme, cantor, você tem tanta marca assim, imagina se fosse. não, mas o meu negócio mesmo é fazer as músicas. Eu acho que a música é uma linguagem, é uma linguagem do coração, né? A música, você extravasa aquilo que está no coração. Por isso que eu acho que é terrível músicas que são coisas chavões, ou seja, será que é aquilo que está no coração de quem compôs, né? São músicas que não dizem nada, não derramam nada, né? Então, a música é uma linguagem que expressa uma emoção, né? Uhum. É um, Davi era mestre nisso, né? E até terapêutico, né? Você lê, quando Davi falava assim, por que estás abatido, minha alma? Ele conversava com ele mesmo, num salmo, né? Muito, Então, verdade. são coisas assim, e através da música ela também tem um papel didático. Através da música você consegue passar uma mensagem, você consegue dar um recado de uma maneira que, como a gente falou da outra vez, a música, o aspecto cultural da música, né, ela quebra as barreiras dos ouvidos, né? Porque ela Uhum. vai direto no coração. E por isso eu acho que a cultura é muito importante. E se, por exemplo, se pegar uma música japonesa tradicional, aquilo pode falar muito forte, né? Ou uma música árabe com aquelas variações e tal. Aquilo para quem nasceu com aquilo, né? Ouviu, aquilo faz parte da vida dele, aquilo tem um efeito devastador. Mas para a gente não faz a mesma coisa, né? É claro que tem músicas que são universais. E eu acho que a bossa nova é uma dessas. É uma música universal. Aconteceu uma coisa interessante há 2 anos atrás. Tenho uma loja que vende nossos produtos em Chicago. E o dono da loja é cristão também. Os pais dele, ele é americano, mas ele foi criado no Brasil. Os pais deles eram missionários no Pará, né? E, aí ele sempre tem uma loja que só vende produtos brasileiros, né? Vende produtos nossos e outros produtos de um amigo meu. E então ele sempre na loja dele, quando tem um evento, era uma feira que estava tendo tipo um congresso, né?
de vendas corporativas e tal, e em Chicago. E tinha bastante gente e tal, e ele sempre leva um grupo de música brasileira, né? Um grupo muito bom, alto nível, bossa nova, e o pessoal gosta muito. Então, depois ele pediu, ele sempre tenta uma armadilha, ele conseguiu, e ele ficou no meu pé, e no final eu toquei uma música. A música que chama Lembranças, aquela que é a história do menino que foi levar os pães e os peixes para Jesus, como se ele estivesse contando a história, né? E no final da música, eu cantei em português, e só quem entendia português eram os músicos, o Jonathan e a esposa, que é brasileira, né? Mas ninguém entendia português. E tinham as 3 pessoas chorando. É mesmo. Não sabia o que eu estava dizendo. E eu fiquei impressionado de ver isso, primeiro, que eu não tenho uma interpretação, né? Aquele negócio eloquente. E as pessoas chorando, ouvindo a música. E não sabia o que eu estava dizendo. Então, eu acho que a música, a melodia, a harmonia, aquilo, a emoção que aquilo passa é uma coisa muito forte. E acho que por isso a música um instrumento de comunicação de uma mensagem ou de uma emoção, né? Eu acho que Instrumento por isso poderoso. é muito poderoso, né? E tanto que, por exemplo, aquele disco Entrosando o Time, na realidade, foi feito para Atletas de Cristo. E o Alex, que era o diretor-geral de Atletas de Cristo na época, ele dizia o seguinte, ele trabalhava muito com, tinha os atletas famosos, alguns famosos, né? Mas tem os atletas de entrada, da categoria de entrada, que são bem pequenininhos lá, eles também participam, tinham muitos atletas desse, né? E o que um atleta, às vezes, não tinha nem muito dinheiro. Quando o primeiro saláriozinho que ele ganhava, o que ele comprava? Na época, um Walkman, né? Para ficar ouvindo música, eles ouvem música o dia inteiro. E a garotada hoje também ouve música o dia inteiro. Tem uma Sim. filha que anda de fone, acho que eu vou colar o fone no ouvido dela, porque ela ouve música o dia inteiro. E o Alex, eles não têm muito hábito de leitura, de meditação e tal, mas a música é o veículo que transmite aquele recado. Então, por isso que o Alex teve a ideia de lançar o disco. Lançar o disco para que eles pudessem... Aquele disco é destinado para os outros, é destinado para os atletas, né? E a ideia era pegar... Então, inclusive, a seleção das músicas que ele fez foi assim, que nós fizemos juntos, né? Foi no sentido dos recados que queria deixar para os atletas jovens ali, o pessoal que curte a música, né? Ficar ouvindo durante isso. Depois a coisa evoluiu um pouco mais, ele foi pedir um patrocínio no Bradesco e tal, e foi falar com um amigo que ele conhecia, que era editor, e o disco acabou sendo lançado pela BMG Ariola. Foi um disco, não foi uma gravadora cristã, né? Então foi... Só que a gente deu o azar que naquela época o disco foi lançado dia 5 de janeiro, no Canecão, 5 de janeiro de 1990. Ele foi gravado em 79, mas foi gravado em 90. E foi justamente quando veio o Plano Collor. Ah, Então, ele tinha uma verba para publicidade, que ia fazer divulgação e tudo, só que essa verba não ficou congelada por um ano, sei lá, não me lembro quanto tempo foi. Ele congelou poupança, aplicação, tudo, então acabou não tendo a divulgação muito grande do disco. Mas vendeu, acho que pela BMG, vendeu uns, acho que 30 mil, 40 mil, uma coisa assim. Eu vi depois o vídeo, vocês lá no Faustão, naquele lançamento. A gente tentou achar aquele vídeo, e aquele vídeo está até distorcido, né? Porque ele tá largo, né?
Uhum. Porque ele era gravado com não era com essa tela grande, ele era gravado para aquela TV quadradinha, né? Então, quando põe no tamanho grande, ele fica esticado. Mas foi interessante ver aquele vídeo. Eu fiquei muito. Alguém me mandou aquele vídeo, sei lá, esse mês passado. Eu não tinha Foi, visto. eu olhei, eu falei, gente, eu não lembrava disso, porque a gente tem muito alguns marcos da questão da mídia secular. Fala-se muito, por exemplo, daquela incursão, né, da Aline na Xuxa em 94. E É, vocês foram no Faustão com a Atletas de Cristo, a camisa ali, a música. 90. Falei, É, cara, em 90, né? Ali é. já tinha. Não, Você. foi 89. Na Ali é realidade, 89? 80, aquele programa, ele teve um dos recordes de audiência. Não, não por nós, é claro. Porque aquele era o dia do segundo turno da eleição do Collor. Nossa! Naquele mesmo dia, tinha tido o sequestro Do Abílio? do Abílio Diniz. Era do Abílio? Era do Abílio, né? Foi ele que foi sequestrado? Exatamente. Então, ao mesmo tempo, estava tendo o desfecho do sequestro e o resultado do segundo turno. Porque o primeiro turno, a Globo adiantou, ela conseguiu fazer aquela apuração paralela e acertou em cima. Então, além da Globo já ter uma boa audiência, todo mundo que, mesmo quem não gostava da Globo, estava ligado na Globo porque Era queria ver absoluta. o segundo turno. Então, ia apurando cada urna e tal. Tanto que a gente ia entrar numa hora, a gente entrou mais de uma hora depois, porque toda hora interrompia para fazer flashes da coisa. Então, acho que tinha 60 milhões de pessoas assistindo a Nossa! apuração do Ibope. Né? E você mesmo disse que não é de falar, que é tímido, assim. E aí, Não, agora não. não, mas naquela época ali no programa, Adrenalina, Não, 60 milhões. não, mas primeiro que eu não sabia que tinha tanta gente, mas também não, eu já estava meio sem vergonha já na época, já tinha dado muita aula. E, não, tanto que no Canecão eu não estava nem um pouco nervoso. O Entende? Canecão foi depois. O Canecão foi dia 5, foi depois da posse até, né? Ah, tá. Isso tudo foi antes da Copa, né? É, Porque a Copa de 90 foi um negócio sério é, ali é, pro futebol. Ali a coisa foi feia. foi um E negócio. tinha os atletas de Cristo que foram para a Copa, né? O Sim, tinha Silas vários. estava na Copa, O estava na Alex, de 90. o Alex tinha um passe e ele entrava na concentração da Copa para se reunir com os atletas, porque eles consideravam que isso era benéfico também, né? Porque Uhum. isso traz equilíbrio, né, tira ansiedade. Então, ele tinha um trabalho muito bom com os atletas, assim, várias Copas o Alex ia junto e ele tem uma cabeça muito rápida e ele transmite de uma maneira muito clara. O Alex é um dom, assim, é mais ou menos que nem o Chechel, não sei se você conhece. Ah, Marcelo. Chechel é o Marcelo Gualberto. E, Sim. assim, o Marcelo também sabe. Aliás, eu vi a Você apresentação viu a dele, live lá que eu fiz com ele? emocionado aqui com ele. O Marcelo faz parte da minha história também. Assim, o Marcelo, ele tem essa linguagem, ele sabe falar com o jovem sem ser um estereótipo de jovem. É porque ele sabe como comunicar com o jovem. Ele fala a linguagem. E o Alex também fala com os jovens, fala com os atletas de uma maneira muito fácil, muito fluente, né? Então, foi muito interessante. É, Aquele olhando, foi gravado também em LP, né? Então, aí, depois, foi logo verdade. depois do CD. Aí, Mas, mas assim, olhando esse projeto do Atletas, o disco, o Natan, o filho do Bomilcar, está aqui acompanhando, é. e ele comentou, é um baita disco, é fora da curva. Nossa, tinha uma turma ali, o pessoal que fez arranjo e tocou, era a primeira linha. Eu estava ouvindo, você me mandou depois os links, porque realmente era uma das produções que eu fiquei conhecendo uma música ou outra. Time de Deus é uma que a gente cantava Sim, sim. na igreja, Porque né? na realidade, o time de Deus,
a música era É Bom Te Ver Por Aqui na Casa de Deus, quando ela foi feita, né? Depois mudou para o time para adaptar, porque ela foi cantada no todo final de ano, tem congresso de atletas de Cristo, e reúne mais de 1.000 atletas lá, em algum lugar, um acampamento, né? Um retiro assim, e ela foi usada como tema. Depois aquela música também que está aí, aquele frevo, né? Que tem. Tem o frevo, tem a. é, é, tem logo de manhã, tá nesse disco? Tá, com Quarteto Vida, olha só que luxo. Então, Quarteto eu Vida para fiquei mim ouvindo. Você me mandou a música, você me mandou a apresentação no Faustão, depois eu dei uma olhada em outros vídeos. Aí, quando eu vi o time, quando eu vi a turma entrando lá no Faustão, vendo os jogadores, cara, tem um Mazinho novo. O Mazinho, o Mazinho vai vir para o Palmeiras naquela 93, 94, naquele time que até hoje eu tenho um pesadelo com aquilo, né? E ele novo ali, eu acho que ele era atleta do Vasco, uma coisa assim, os jogadores novos. Mas aí eu fiquei ouvindo as músicas, depois eu fui ouvir o disco, e tinha aquele estereótipo dos jogadores de futebol, falando agora nos jogadores, não porque tinha a menina do vôlei, uma ou duas atletas do vôlei ali, né? Tinham vários atletas. Mas o pessoal do futebol, naquela época, ou era o sertanejo, ou era aquele pagodão. O pagode vai explodir, jogador de futebol, muito associado com isso. Escutando o disco, eu falei, cara, esse disco é sofisticado. Pensando que era nos Nossa, atletas. tem o arranjo do João Alexandre, do Bomilca, do Marquito Cavalcante, tem coisa assim, olha, tem coisa de. Os caras lá são. Os caras são bons. O mais baixo nível lá era eu. Não, Tanto que eu as toquei, letras. tanto que eu não toquei nenhuma, porque né, no show eu toquei para ter onde botar as mãos também, mas o João Alexandre que estava lá atrás fazendo a retaguarda, né? A música, a primeira gravação de O Vento é nesse disco? Ah, acho que não, acho que foi o João que gravou primeiro. Não. Foi? No Pescador? Não, no Pescador Porque não. o João vai gravar essa música num disco dele, eu lembro bem, no disco chamado Acústico. Mas Hum. esse disco já é 98, se eu não me engano. Olha, sabe, realmente eu não me lembro, não. Eu não me lembro, não. Eu fiquei depois pensando. Hoje eu fiz uma live de manhã com o André Barcelos, que é Hum. do Raízes. E ele disse que vocês congregaram juntos lá em Brasília, né? Está em E ele Brasília. falou assim: olha, mande o meu abraço e diga para ele que a música O Vento é a grande obra-prima que eu tenho. Eu acho aquela música espetacular. E ela tá numa versão incrível nesse disco do Quarteto Vida. A Bárbara que está cantando é mulher do Alex. Tem uma voz fantástica. Ela Então, o canta Quarteto Vida era a mulher do Alex, é a mulher Ah, não, o vento é com ela. O vento, Quarteto Vida é a Logo de Manhã. canta logo de manhã e Em Memória, que é a última música do disco, que é a capela, né? Eles cantam a capela, Em Memória de Ti. E a Bárbara canta essa e Nunca Mais. Né? Nunca Mais é uma música que é muito forte para mim. Ó, o Assir tá aqui falando, foi a primeira gravação no disco dos atletas. O Assir tá aqui direto da Itália, tá acompanhando aqui. Mas realmente foi um privilégio realmente muito grande estar cercado com gente daquele naipe ali, né? Todo mundo ali, todo mundo magnífico. É uma baita produção. Inclusive, aproveitar que o Assir está aqui, ver se o Assir sabe o que houve. Vencedores chegou a fazer uma tiragem, foi distribuído. Eu acho que foi uma tiragem pequena para um evento que foi feito em São Paulo. Acho que foram 50 ou 100, não sei, 100 CDs. Foi uma coisa meio caseira, assim. Foi uma tiragem pequena que foi feita. Nossa, e é um grande trabalho. É, A música Logo de Manhã, ela tá no Louvor, ela tá num disco da série Louvor. É o Louvor 4, não é? eu acho. Puxa, eu realmente não lembro os nomes, não. Agora, Mas aqui. aquela do Logo de Manhã, ela tá triste, aquele arranjo com aquele sintetizadorzinho fazendo
aquele No Louvor 4? bem, não era samplado, né? Então era um som tentando imitar o violino, que era, olha, era terrível, né? No Louvor 4? Eu não sei o número do louvor. Então, a versão. Tudo ou nada. É no tudo ou Tudo nada, nada, então? Tudo ou é, nada, tudo ou nada. Ó, tudo então vamos aqui, deixa eu obrigado entender assim. isso. A versão do tudo ou nada você não curtiu muito, é isso? Aquela versão. Não, não é que eu não curti, é claro que eu curti. Mas, por exemplo, para ver como era a pobreza dos arranjos na época, né? Assim, não é dos arranjos, é dos instrumentos, né? O Isso, sintetizador naquela época era um sintetizador que tinha aquele sonzinho. Hoje em dia, tem hora que você olha, será que isso aqui é violino mesmo ou é, ou é um teclado fazendo som, né? Os teclados hoje E são mesmo assim, a Logo de Manhã foi uma música que ganhou. Muita igreja começou a muito, cantar. muito, Eu muito igreja. lembro de ir assim, bem pequeno mesmo, Não, e ele as está igrejas inclusive no cantavam. Inário Batista, né? Exatamente. Inário para o culto cristão. É, quando teve aquela tentativa, que foi no início dos anos 90, É, que foi o HCC. Então HCC. ela foi pro. Exatamente, foi junto com Barnabé, entrou também. Algumas músicas do É, Morumbi. isso. Barnabé entrou no HCC, de todas as tribos entrou no HCC, logo de manhã. É, Se eu não tenho certeza se aquela A Começar em Mim entrou, que era outra muito cantada, que eu não lembro sim, quem é o autor. A Começar em Mim, Quebra Corações, é o Bomilcar, não? O Ademir tá aqui, tem uma turma que sabe tudo dessas músicas. é, Então, eu não lembro quem é o compositor de A Começar em Mim. Essa música é Vencedores. Vencedores gravou. Não sei quem foi que fez, não. É, Mas daqui a pouco aparece aqui. muito, muito. Inclusive, uma curiosidade, porque você tem a música, a gente fala muito da questão do De Vento em Popa, né? Uhum. Mas se eu tiver certo, aquela Deixa de Brincadeira é anterior, não é? Foi a primeira. Foi a Então, ela é primeira. de que ano? Era de 72. Rapaz! Ah, Foi a primeira vez a música que eu fiz quando eu me converti. Eu me converti em 72. Em 72 eu me converti, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, de 70. olha só! A Começar em Mim, que foi no Over 4, estão lembrando aqui. A primeira música que você compôs convertido, então, foi Deixa de Eu tinha Brincadeira? músicas que falavam de amor, de paixão, coração partido, essas coisas assim. É, mas a primeira música foi Deixa de Brincadeira. E como é que ela foi parar em Vencedores? Olha, não sei como foi parar. Eles iam de vez em quando em Anápolis, não sei se lá eles ouviram, alguma coisa assim. Se bem que nessa época, bem, em 72 eu estava em Goiânia, mas meus pais estavam em Anápolis, 72, 73. Então, fim de semana eu ia para Anápolis e aí tinha igreja, estava na igreja e Vencedores ia muito lá em Anápolis nessa época, desde o tempo do Birimbaldi lá. Rapaz, então você não E sabe como entrou, de a repente Miriam, entrou. a Miriam, que é a esposa do Ronaldo, conhece o Ronaldo Cavalcante? Ah, não lembro agora, não lembrei assim de primeira. O Ronaldo Cavalcante é um amigo de longa data lá de Anápolis, é pastor presbiteriano lá, e é professor também, foi professor do Mackenzie, é um pesquisador também na área de teologia. E ele escreveu um livro. Eu vou fazer um marketing, peraí. Pega lá, pega lá. Estamos aqui, ó, já falaram o nome do autor aqui, na verdade é uma compositora logo de manhã. Deixa eu ver se eu acho aqui, rodou. Começar em Mim, Beatriz Augusta, tá aqui. Olha A só. Delmira é fantástico. Isso tá Olha aí. invertido, né? Fica invertido. Fica Mas deu invertido. para perceber aqui. Chama Como é que é o nome? Cultura, Religião e Sociedade em Chico Buarque de Holanda. Caramba, hein? É do Ronaldo. Uau. Quer dizer, são artigos de várias pessoas e E tem ele compilou. também, cada um escreveu sobre
várias pessoas escreveram, né, sobre isso. E agora ele está escrevendo um outro sobre as mulheres na vida do Chico, nas músicas do Chico, né? Tem um bocado. Não, é impressionante. Então tem várias assim do espírito dele se colocar no lugar das mulheres, né? Mas e aí ele tá escrevendo essa coletânea sobre isso agora também. Aqui estão perguntando, o Thiago perguntou o nome do autor de novo. É Ronaldo? Ronaldo Cavalcante. Ronaldo Cavalcante, certo, certo. Como é que foi assim? Você se converte, você escreve essa primeira música, você tem ligação com composição, Vencedores, 72, Vencedores está começando a se projetar, né? Está começando a se tornar a grande referência. Sim. E aí, quando você escuta a música, deixa de brincadeira, você viu a gravação... Era compacto. Pois é, a Miriam, que é a esposa do Ronaldo, na época não era, né? Mas que é lá de Anápolis, também ela participou dessa equipe, da gravação. Então a Miriam estava na gravação do Deixa de Brincadeira. E o Ronaldo sempre promove saraus de música. Então tem até você deve ter visto no YouTube, um que eu estou tocando, tem umas que tem o Jorge Camargo junto, tocando. Aquilo era na casa do Ronaldo. Aliás, que turma, hein? Inclusive, aqueles posts lá, que você vê lá do Canecão e outras coisas assim, quem postou foi o Pedro Cavalcante, que é o filho do Ronaldo, que é também, ele adora música, conhece muito de música. Uhum. E o Ronaldo sempre promove saraus em Anápolis. E ele morou um tempo em São Paulo, quando ele dava aula no Mackenzie. E no dia do aniversário dele, ele sempre fazia um sarau e eu era o saraueiro lá. Mas teve um dia que foi com o Jorge Camargo, outro dia foi com o Volô. Eu estou atrás do contato, estou tentando, não está fácil. E ele ele fazia um caderninho com as letras e tal. Aí no do Volô ele fez uma capinha assim, escrito Encontro de Dinos. Eu vi velho. Eu não sei se você viu, circulou até o Natan tá aqui, e eu acho que foi no canal dele. Enfim, circulou um vídeo sobre um encontro de uma revista, esqueci o nome da revista agora, que era de encontro de lideranças de louvor. Nos anos 80, o pessoal que viu. E aí tem o Volô, tem o Bomilcar. Era da revista que o Bomilcar era o editor, alguma coisa do tipo. Essa turma toda, cara, o vídeo é muito bacana, até de ver como eles conversam. O Azaf, galera tudo nova. E eu falei assim, rapaz, aí eu lembrei da questão do Volô. Vamos ver se vai dar certo, se eu consigo uma live com ele. Mas é um tempo realmente muito rico ali, né? A musicalidade é um negócio impressionante. A turma tá lembrando, Deixa de Brincadeira foi gravado em 74. Ou se eu fosse contar, Querigma, revista Querigma. Ou se eu fosse contar, já tinha sido lançado. Se eu fosse contar, é de 72. É isso? Eu acho que sim. É muita data, gente. Mistura tudo aqui. Uma equipe, foi aquela equipe que ficou um ano, né? Foi uma equipe, vamos dizer, quase que fixa. Os vencedores dão 3 meses de treinamento, 2 meses de viagem. Como é que está o esquema agora? Mas na época era um período de treinamento, depois o período de viagem, um mês de viagem, e depois no mês seguinte viajava para as igrejas que tinham cedido as pessoas para isso, que eu tava tentando montar a cronologia aqui. Eu não sabia se eu fosse contar era de 73, Deixa de Brincadeira 74. Então a turma está montando aqui. Depois a gente vai, acho que tem Louvor 1 e depois é que é o De Vento em Popa, não é isso? É mais ou menos isso, né? De Vento em Popa foi 70. Ele foi gravado em 76, né? E lançado em 77. Tá. O Louvor 1 é de 75? Ou é depois? Olha, isso aí só... Louvor 1 em 75. Eu ainda lembro de alguma coisa. Não, rapaz, aqui tem uma turma... Procura os universitários aí. O que você perguntar aqui, essa turma responde as datas aqui. É impressionante. É que é uma sequência importantíssima na nossa música, né? São discos muito
expressivos, que marcam uma virada muito grande. Então é interessante ver que depois eu estava olhando e falei, nossa, fala do De Vento em Popa, mas o Deixa de Brincadeira está lá atrás, Tá né? lá, tá. E você participando disso tudo. E relembrando para a turma que não Eu acho que a acompanhou, primeira vez, eu acho, se não me falha a memória, a primeira música brasileira, MPB, que Vencedores gravou, foi do Volô, se não me engano. Antes mesmo que eu fosse alguém. antes mesmo que eu Porque fosse alguém. Nossa! era o Volô. O Volô participou de qual época de Vencedores? A Eu turma não que estiver sei, aqui, eu não sei se ele participou de Vencedores. Eu não me lembro dele em Vencedores, não. Mas ele não talvez gravou tenha. nada para Vencedores, será? A música foi gravada, né? Esse, antes mesmo que eu fosse alguém. Eu não sei, uma música que eu adoro do Volô é aquela do Natal. No Natal a gente sempre agradece por Nossa, Jesus ter nascido em Berlim. Essa música emocionante. é emocionante. Rapaz, está aqui o Assir dizendo, não participou. Que É, coisa, preciso encontrar aí como conseguir fazer essa live com ele. E o que eu achei interessante foi quando a gente conversou, a conexão atrapalhou um pouquinho, mas na verdade no De Vento em Popa você não viveu ali aquele período todo, não, você teve participações pontuais. eu participei em 4 músicas, né? Nas 4 músicas que são minhas ali. Eu morava em Brasília e toda a gravação foi feita em São Paulo, tal. Pimenta tocou, né? E o Pimenta, o mais incrível é que o Pimenta, ele respeitou e tocou do jeito que eu tocava. Ou seja, ele se humilhou, se esvaziou, porque ele podia ter feito um negócio mais rebuscado, né? Por exemplo, o João pega a música e incrementa, né? Quando ele gravou o Vento, a harmonia vai longe, né? Eu vi esse dia do Nelson Farias, gravou tocando vento lá num programa dele, lá com aquela uma cantora dessa cantando vento e é emocionante você vendo o programa ver como aquela música significou para a vida dela. Então, e ela fala nesse programa do Nelson lá. Quer dizer, isso é o mais gratificante. O mais gratificante é ver que a música cumpriu o seu papel, dar o recado. São, são muitas letras assim profundas e poéticas. Por exemplo, como é que surgiu a composição de Vento? O que você estava vivendo? Você lembra como foi que você escreveu? Sim, sim, eu lembro. Eu tinha ido para. Eu morava em Brasília, estava comemorando 2 anos da minha filha, em 84. E a gente. E ela tinha ido. Antes eu estava trabalhando, mas ela foi antes com minha mulher e para. Por enquanto, a Laura tinha 6 meses de idade, é 1 ano e meio de diferença. E ela estava fazendo 2 anos, a Marta. E e eles estavam lá na fazenda da dona Agnes, que foi uma senhora que era filha de missionários também, e ela que doou o terreno do El Rancho, do acampamento lá. E os pais dela foram fundadores do Mackenzie. E ela, e ela tinha um quadro, esses quadros, ela tinha um quadro que tinha uma jangada, uma jangada. Eu acho que até tenho. Deixa eu ver se eu tenho no meu celular aqui a foto. É um quadro que tinha uma jangada, assim, uma onda, a jangada vista de fora, e aí você vê a onda levando a jangada, e é interessante que para dar esse efeito que a jangada está subindo, a ponta da jangada não aparece. A ponta da jangada é truncada no quadro, como se ela estivesse pulando para fora. E esse quadro me chamou muita atenção. Eu ficava vidrado olhando para que era na sala da dona Agnes. E ela era muito amiga de meu pai e tal. E a gente sempre passava férias lá, às vezes, né? E,
em Corumbá, em Cocalzinho, né? Perto de Corumbá de Goiás. E, e ela viu que eu gostei do quadro, eu ficava olhando e tal. E aí eu tinha ido de moto para lá. Não estava em Brasília, as crianças iam continuar lá, porque eu não estava de férias. Mas aí eu voltei, na volta, com aquele quadro na cabeça, aí eu fui fazendo a música na moto. Então, claro, Caramba. cheguei em casa, tive que escrever, porque a memória, desde aquela época, já não era boa, né? Aliás, a minha memória é engraçada. E aí não é a minha memória. As letras de música, eu não esqueço. Outras coisas eu esqueço. Mas as letras Letras ficaram. de música eu não esqueço. As letras vão ficando, né? Deixa eu achar. E, deixa eu Tá achar. procurando aí a foto da jangada? Não sei se vai dar para ver aí. Olha aqui. Dá. Mas essa cor de mar aí também lembra de vento em popa, hein? Mas é porque o foco, ela não está dando foco direito, né? Não, mas deu para ver sim. E Você aí, tirou, você guarda até hoje. depois que eu fiz a música, um dia eu mostrei para a dona Agnes a música que foi inspirada no quadro. Ela me deu o quadro de presente. Caramba! Que presentão! E apresentar, ele está aqui na minha sala, né, aqui em casa, Nossa! e eu adoro esse quadro, realmente. Ele dá essa ideia do vento, o vento soprando, né? Se vai dar ondas ao mar, levar a jangada a pescar. Né? Ah, letra linda, letra linda. Essa ideia. Dessas versões todas, qual é a que do vento? Qual é a do Entrosando o Time, a do João Alexandre? Qual é a versão assim que você parou Ah, e disse, nossa, entrosando o time. Entrosando o Time? Que coisa, marcou ali mesmo. Porque ele está bem bossa nova, né? Tanto que o cara ficou doido quando ouviu a Bárbara no estúdio cantando. Disse, ainda bem que eu não acredito em reencarnação, senão eu ia achar que era Nara Leão, que tinha morrido pouco tempo antes. Não tinha morrido Uau! naquela época. Mas a voz dela é muito, muito boa e casa com a bossa nova, né? Então o vento é bem bossa mesmo. E Então, falando dessas composições, como elas surgiram, você contou da outra vez, mas tem gente que não acompanhou. A história do De Vento em Popa é muito legal ali. Eu queria que você isso. contasse como foi e para quem que você mostrou para a primeira vez, o primeiro que ouviu a música. Pois é, era numa época, eu não lembro se era no Acampásqua, no acampamento da MPC antigo, né? Porque depois eles mudaram, onde hoje é o Som do Céu, e tem acampamento também. Mas na época foi em 74 que foi feito. E eu participava muito da MPC e nos acampamentos eu participava como equipante e tal. E eu estava, e aí numa hora, tem aquele momento de uma hora silenciosa e tal, e eu estava num bosquezinho de eucaliptos que tinha na beira da Lagoa dos Ingleses, que é uma lagoa muito bonita que tem lá. Hoje tem condomínios de luxo ali, tem hotel, tem não sei o quê, em volta da Lagoa dos Ingleses. Mas naquela época não tinha nada do outro lado, a Lagoa dos Ingleses era vazia, né? E eu estava lá, depois da hora silenciosa, eu levei o violão e estava tocando, tal. De repente passa um barquinho, um barco à vela, não é aquele veleirão lá do. Aliás, a capa ali do vencedor, a capa é bonita, mas ela foge um pouco da ideia do vento em popa, né? Da inspiração, né? Da ideia do vento. Ali no disco as velas estão bem Bem cheias, forte. então uma ideia de vento em popa. Mas a inspiração não foi um barcão, era dois no barco. Era só dois que tinha dentro do barco. E tinha um casal que estava rindo e tal, e passou perto da beira da lagoa ali. E aí pensando, poxa, os caras estão se divertindo e tal, um rapaz, uma moça e tal. Então estava curtindo e tal. E aí começou, assim,
mas será que é isso aí é felicidade? Começou a... Daí que Caramba. surgiu. Só que os dois, o sol por cima e embaixo o mar é uma figura, virou uma figura poética. Você fez assim, numa sentada. Você sentou ali e já esboçou a música. É. Aí você foi para o alojamento, quem é que Não, estava? realidade, na realidade, não. Agora que eu lembrei, tem uma música que eu chamo A Mãe do Vento em Popa, Uhum. que tinha aquela, mais ou menos parecido com a introdução do Vento em Popa, que fala, vou vivendo, vou sorrindo, vou cantando, pois meu canto não tem fim. Então, aí, e eu tentando terminar essa música, aí quando passou o barquinho, e eu já estava mais ou menos naquele tom e tal, e tum. A ideia do... da ideia das ondas, né? E na realidade, aquela música não, acabou ficando, até por dificuldade de interpretação lá ela é um mambo, era para ser um mambo. Um mambo? Era para ser um mambo, a ideia original da música, né? Deixa eu ver aqui. Tinha uma música do Chico também que tinha essa mesma batida que eu gostava muito, né? E do amor criou-se escândalo, do medo, que é aquela batida. Entendi. Então a ideia do Vento e Popa era para ser um mambo, né? Na, Olha só, curiosidades aqui. era para ser um mambo. E aí você apresenta, você faz Advento em Popa, você apresenta quem é a primeira E pessoa que vai aí ouvir. terminei, tava, aí eu voltei no quarto, como era equipante, tinha um quarto separado lá e tal, quem ficava no mesmo quarto que eu era o Marcelo, né? E o Marcelo estava lá e eu cheguei, Marcelo, preciso te mostrar. E aí ele foi a primeira pessoa que eu fui voltar para o quarto para guardar o violão. E aí cheguei de cara com o Marcelo. Ah, você precisa te mostrar. Aí ele ficou muito feliz. E é um Você grande tocou amigo. naquela primeira edição lá? Você já apresentou para o público ali, não? Não, ali não. Não? Não, não. Porque eu estava ainda tirando, né? Aprimorando. Não, e tinha que melhorar, fixar, não precisar ficar pensando, né? Porque chega um ponto que você toca sem pensar, né? Não, não, não tem muito... Automatiza, não estava automatizado, não. Ainda. Entendi. O Marcelo, eu fiz a live com ele, aí ele fala dessas coisas, assim, aí eu choro. Ele Não, tem, né, uma lembrança, uma saudade, e realmente é um privilégio, né, poder ver essas coisas é, nascerem, aquela turma, aqueles acampamentos ali. Você, dali, na verdade, você já estava em Brasília ou você vai para Brasília depois? eu fui, eu acho que eu já estava em Brasília. Acho que eu estava em Brasília, assim, em 74. Eu fui para Brasília. Não, eu fui de Brasília, eu fui para de Goiânia, eu fui para Cristalina. Não, acho que eu já tinha 74, acho que eu fui para Brasília já estava em Brasília. Você teve envolvimento, então, com a MPC mais ou menos até que ano, assim, de estar participando, de estar ali dentro? Há muito, muito tempo, porque depois, há bastante tempo, porque depois em Brasília a gente tinha um clubão também, Hum, toda sexta-feira, e tinha um clube bíblico que a MPC tinha um trabalho com jovens de ensino médio. Mas como tinha muita gente do ensino médio que foi para a faculdade, então na UNB, onde eu estudei, tinha um trabalho da BU e tinha o trabalho da MPC. Então, o tempo todo que eu estudei na UNB, eu participava da MPC também. Você cruzou, eu lembro de você falando do Sérgio Pimenta, né? Sim. Você cruzou na MPC ali com o Janires? Ah, conheci o Janires. Sim, cruzei. Inclusive, tem uma música que eu fiz com o Pimenta, a letra do Pimenta. Acho que é a única música que eu fiz só a música. Que a letra é do Pimenta e a música é minha. E a primeira vez que eu cantei ela foi no enterro do Janires.
Uau! É a do poeta? A do poeta. Eis que o poeta iniciou, obra certa, poema vivo e concreto que a vida desfez. Cara, olha que coisa, olha que É, junção. e, e eu cantei ela no enterro do Jariris, foi lá no Nova Vida, em Brasília. O Pimenta já tinha falecido. Ou quem faleceu Não, primeiro? eu acho que foi o Janires. Bem, puxa, eu sou ruim assim nessas datas. O Pimenta faleceu em 87, eu estava em Porto Alegre, me lembro, estava fazendo mestrado lá. Eu era O batista nessa época, Janires. você vê? Já fui até batista. Ó, Ó, bons tempos. Ó. hoje, O Janires faleceu em 86. hoje eu sou um batista virtual. Eu É esse sou... mundo virtual. Por enquanto estamos todos assim. Não, todos não, né? Não, teve gente até que criticou, porque não, porque ele não está em igreja. Tá? Eu sou da igreja do Ed hoje. Tá na... Ah, ok, ok. Todo domingo eu vejo, eu acompanho o culto dele, né? Pela, na... Internet, pela online. e, Ó, e tem um movimento casa lá que toda quarta-feira. Na impressionante. realidade, eu não consigo estar no mesmo horário, né? Sempre vejo depois o vídeo gravado no YouTube. Aliás, eu preciso dizer Eu aqui acho que eu que tô no. o Ed é uma das mentes mais lúcidas no cristianismo hoje em dia. E sempre que eu vou a São Paulo, quando tem compromisso em São Paulo na segunda, eu vou no domingo para poder ir lá. Olha só. Água Agora, só vai pro mar, né? agora é só. Não, agora o culto é virtual hoje para todo mundo, né? É. Até uma pessoa que. E uma pessoa me mandou um comentário de alguém que fez, dizendo, porque ele não está indo na igreja, não sei o quê. Eu falei, uai, mas então eu estou certo, estou igual a todo mundo. Né? Porque eu fiquei. Então, estou nesse vai e vem. Então, sou um batista virtual agora. Entendi, olha só. Eu É, preciso dizer aqui, gente, que eu tô, Larissa, eu tô numa live conversando com você, lendo comentário do Nelson Bomilcar. Isso aqui não é em todo lugar que a gente vê, não. Nelson Bomilcar está aqui. oi, Nelson. Deixa eu ver aqui. Pessoal que gosta de história, pessoal, olha só, olha isso, hein? Estou aqui falando com o Aristeu e o Nelson está comentando. O negócio aqui está num, como diz aí os flamenguistas, está num outro patamar aqui. Que bacana vendo a história se O encontrando assim. Nelson é a história da música cristã no Brasil. Ele é a parte, vamos dizer, mais constante e mais participativa, né? Verdade. Eu vou te mandar o link Eu da. acho que o Nelson tem vamos dizer, a trajetória mais completa, né? Tá, Porque tá até hoje eu tocando. tive pinceladas, o Guilherme teve uma trajetória grande, mas o Guilherme agora é mais pastor e tal, e vários músicos passaram e cada um seguiu sua carreira numa direção diferente, mas o Nelson é uma constante, o Nelson está sempre, né? Então é uma figura especial. Eu até brinquei esses dias, Gerson ele. Ortega, Gerson Ortega, eu vi que você fez também com ele. Gerson é um. A gente brinca aqui, diz que o Gerson é o elo perdido, né? Porque ele está em Vencedores no momento importante, aí de repente ele está com a ZAF assim nas comunidades, aí ele surge lá. É um negócio impressionante mesmo, como Deus mexeu nisso tudo. Esses dias o Nelson ele colocou umas fotos comemorativas, acho que de casamento, e aí eu fui olhando lá na rede, eu falei, cara, as fotos dele é tudo histórica. Tá ele assim no começo do Morumbi, É um tá ele acervo. orando. É impressionante, assim, a memória afetiva dele, a memória histórica dele é a história da Não, igreja, da música, muito legal. o Tá Nelson. aqui o. Não, e o Nelson é multifuncional, porque ele canta, porque ele toca, ele compõe, ele escreve, ele faz tudo. Ele é o homem dos mil instrumentos, além de vários instrumentos. Né? É verdade. Você tem. Vamos lá, em termos de parceria de música e letra, assim, você fez lá aquela você falou da do Pimenta. Você tem com mais quem, assim, dessa turma de vencedores, João? Com quem que você Não, fez? eu fiz uma com Pimenta, eu fiz uma que eu fiz a letra e ele fez a música, né? Essa
essa que foi gravada, acho que no Semente, e foi gravada de novo no Atletas de Cristo, só que com uma levada diferente. Qual? Antes que venham os maus dias e os anos dos quais dirás que não te trazem, é sobre Eclesiastes, né? Que não te trazem iguais alegrias e neles não achas a paz. Antes que a fronte se turve e as pernas não queiram mais caminhar, e o brilho dos olhos, as cores se turvem e as pernas e os braços não queiram mais trabalhar, antes que os lábios de tua boca venham a se fechar. Pois a tua voz já tão fraca e rouca não poderá mais cantar. Ele vai por aí. Uau! E quem mais de parceria? Não, e eu tô com uma. Aliás, eu preciso terminar. Eu fiz uma parceria tem um ano. E, olha, só que você me lembrou agora. E Opa! só o ajuste final. Puxa, eu vou pegar isso aqui. Com o Gladir. Uau! É, Aristeu e Gladir é muito. Olha, e rapaz, que eu comecei a fazer uma série sobre encontros, né? E sobre encontros onde as músicas são pessoas contando, pessoas da Bíblia contando a história sobre o ponto de vista dele, do encontro, cada um narrando o encontro que teve com Jesus, né? Então tem essa do menino, né? Que o menino dizendo eu ainda era menino, mas me lembro bem como se fosse hoje. Na cidade, o reboliço, quando correu a notícia que ele ia ali passar. De todo canto vinha gente, cada um trazia um sonho. E eu não era diferente, pois sonhava ouvir que a vida não é só isso. Eu lembro, era menino e já gostava de sonhar, já gostava de pensar, né? E aí ele conta, aí ele fala da multiplicação dos pães e tal, e tem uma outra que é a história, que é a prostituta que ia ser apedrejada. história de quem? Não, pois é, aí aí tem essa música ela contando, né, que ela fala assim, só no dia que eu mais precisei, percebi que fui sempre sozinha. Eu que por quantas vezes nem sei, fui rainha. Vi que as mãos que antes sempre traziam 1000 presentes comprados para mim, de repente de pedras se enchiam. Era o meu fim. Quantas juras de amor sempre eterno e ternuras tão indescritíveis, transformadas em gritos do inferno tão terríveis. A seguir me levaram à presença de um mestre que estava ensinando, para ouvir de sua boca a sentença condenando. Ele disse umas poucas palavras, e o povo que estava tão tenso lentamente dali se afastava em silêncio. Um a um foram todos caindo, saindo, do mais velho até o mais moço. Pedra a pedra, elas iam caindo, de remorso. E ele olhou-me com um olhar diferente, sem receio, estendeu-me sua mão e me deu para me sentir gente, seu perdão. Nunca mais fui a mesma pessoa. Minha noite troquei pela luz. E em meu peito, seu nome decor, Jesus. Rapaz. Agora, aí tem uma história interessante. Quando eu cheguei em 87, quando eu fiz essa música em 87, eu morava em Porto Alegre. E eu frequentava a primeira igreja batista, que era também foi a primeira igreja batista de Porto Alegre, né? Que já tem 100 anos, mais de 100 anos hoje, né? Na época tinha 90, em 87. Entende? E aí o pastor era Daniel Reis, um grande amigo, uma pessoa incrível, que adora música brasileira também, né? E tal, tinha um grande amigo, Daniel Imaldi, e aí eu comecei a tocar no louvor lá e tal. E aí ele me chamou um dia para cantar. Ele conhecia algumas músicas e tal, pediu para eu cantar lá na igreja.
Aí eu já tinha cantado uma música, duas músicas, tá? De vez em quando eu cantava na igreja. Aí quando eu terminei de fazer essa música, da, você vê o que é a questão da cultura, hein? Comecei, é um bolero, uma música ainda é um bolero, ainda é meio sensual, música, o ritmo é um bolero, que é um ritmo sensual, que não é um ritmo gaúcho, assim, Uhum. nem alemão, né? E lá funciona a Igreja Batista Alemã também. Então, antes do culto em português, tem um culto em alemão, né? Até tinha a igreja que tem um pastor alemão, inclusive, né? Que pregava. Eu não me lembro do nome dele, mas é uma pessoa também muito incrível, muito especial. Mas aí, quando eu cantei essa música, aí o pessoal arregalou o olho assim, porque fala assim: quantas juras de amor sempre eterno e ternuras tão indescritíveis. Pronto, isso aí já gerou um escândalo muito Chocou. grande, né? Aí nunca mais me. Eu fui cortado, eu continuava tocando meu violãozinho lá no cantinho, mas nunca mais me chamaram para cantar na igreja. Rapaz. Aí, não, aí você vê aí que entra a questão da cultura. Que é uma igreja gaúcha, tradicional tal. E, mas aí eu terminei de fazer os créditos, fui morar em Gramado, enquanto construía o protótipo e escrevia a dissertação. E, e eu tinha um amigo que se tornou um grande amigo também, era um professor, meu professor de sistemas operacionais no mestrado. Simão Cirineu Toscani, daqueles gaúchos de andar piochado. A aula dele era interessante, porque a aula dele não tinha nenhum gaúcho na aula. Éramos oito ali, e toda a aula rolava o chimarrão. A aula era dada em círculo, assim, e rodava o chimarrão. E cada dia um desses estrangeiros tinha que chegar antes para ele ensinar a fazer o chimarrão. Então, cada dia um preparava o chimarrão e rodava a roda do chimarrão a aula inteira. Hoje em dia, com Covid, deve estar proibido isso aí, né? Porque a saliva, justamente a saliva, mas aí o Simão, a gente fez uma grande amizade, que a gente tinha um outro amigo em comum, e aí eu ia muito na casa dele, e ele tinha uma discoteca de música gaúcha, que é uma música forte, né? E ele tinha amigos, ele é amigo do Jaime Caetano Brau, que é um dos maiores poetas gaúchos, e eu ajudei ele a escrever um livro que tinha as poesias do Jaime e tal, e aí ele ficava me tocando as músicas gaúchas, né? Aí quando eu fui lá pro... E eu achei muito interessante a milonga. A milonga é uma música que é onde a harmonia, a melodia ali é só um pretexto, porque na realidade Uhum. aquilo é um rap, vamos dizer assim, é como se fosse um rap. É o rap gaúcho, porque você tom dom 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 tom tom dom 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 tom tom dom dom dom. Então toda milonga tem esse pam pam pam, né? E, e a pessoa declama. Então, tem milongas que são imensas. É como é um rap, né? É uma Uhum. letra onde você quer passar História. uma história, né? Você quer passar a história através da letra e para não ficar só a declamação, aí tem um fundo musical mas né, ela não tem uma variação, ela tem, vamos dizer, um tema da milonga. Eu digo que a milonga é o rap gaúcho. É um Gaúcho. precursor do rap, né? E aí, quando eu estava morando em Gramado, eu fiz essa milonga, que está nesse disco também de Atletas, né? E um dia, um dos líderes lá da igreja foi me visitar em Gramado. E ele era o líder, ele também dirigia o louvor, tal, ele era do conselho da igreja, uma igreja batista com conselho, meio presbiteriana, assim. Mas Mistura. ele era o líder do conselho, né, da igreja. Aí ele foi lá me visitar em casa, em Gramado e tal.
E quando eu cheguei lá, falei assim, ah, Jorge, eu queria te mostrar uma música nova. E ele ficou meio assim, ressabiado, né? Mas aí eu comecei a tocar milonga, né? O Valeu Ter Vivido. E, e aí ele começou a chorar, 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 chorar. Chorava o tempo todo na música. Aí terminou a música assim, você tem que ir lá na igreja cantar essa música. É a minha redenção. Depois de um tempo depois eu fui lá na igreja, toquei, a alemãozada toda chorou. Olha Então, só, você o vê, é a ritmo. cultura, entende? Porque a mensagem é a mesma, né? A mensagem era a mesma, o coração das pessoas é o mesmo, entende? Eles não estão errados de ter Uhum. se escandalizado. A gente não pode. É a cultura. Eu que tinha que ter respeitado a cultura deles, entende? E quando eu falei uma música que é a música que faz parte do, Do do jeito. da vida, né? Das memórias deles, aquilo tocou no fundo do coração deles. Então, é aquilo que eu digo, a música é um veículo de transmissão muito forte e, e muito penetrante, né? Ele fica guardado no fundo do coração, muito mais, né? Muito mais do que... Então, os hinos, né? A, a pessoa está ouvindo o hino nacional no momento, não sei o quê, e aquilo emociona a pessoa no momento de uma vitória, de um não sei, ou de uma situação, aquele hino dá uma força, o poder da música, né? Porque se alguém declamasse o hino nacional em algum momento desse, ouviram do Ipiranga, ninguém ia se emocionar com isso, é a música, né? É o condutor da mensagem, é que penetra no íntimo do coração e através dessa emoção, né? Então, então tem essa da Madalena, voltando então tem essa do menino, tem a da Madalena, não, da Madalena não, da prostituta, que o pessoal Prostituta. confunde que a Madalena não Sim, era Madalena. prostituta, pelo menos pela Bíblia, não, existe essa associação, mas não era essa. E tem a da Madalena, tem uma música da Madalena. A música da Madalena contando a experiência de quando ela foi no túmulo visitar Jesus, né? Que ela fala, juro que eu vi com esses olhos que a terra há de comer, bem mais claro do que eu podia crer, juro que eu vi. Aconteceu quando eu fui no domingo de manhã para prestar a homenagem derradeira ao mestre que morreu. Quando cheguei, vi que a pedra não estava no lugar e um perfume de vida se espalhou como a espuma do mar no ar. E eu fiquei ali junto da entrada, só chorando, desolada, sem saber o que fazer. Quando ergui os olhos novamente, vi dois homens diferentes que vieram me dizer: por que tu procuras dentre os mortos por aquele que venceu a morte, já ressuscitou? E por seu amor, todos os homens podem receber a vida. Foi assim que ele falou. Então vi um homem que observava, até pensei que era ele quem cuidava do jardim. Ele quis saber por que eu chorava, a quem eu procurava e por que estava triste assim. Eu... Como que eu falei? Eu li... E agora falei que não esquece a letra, né? É porque cantando a letra... Eu me... Nossa... Pode cantar, não tem E pedi problema. para... Estão pedindo para você cantar. Não, e pedi para ver onde... Eu repliquei ou alguma coisa assim e pedi para ver onde o levou. Pois onde ele estiver, ali eu vou, lhe supliquei. E ele falou meu nome de uma forma tal que só um poderia ser igual, meu Senhor. Então ali os meus olhos se abriram, pude ver mais que qualquer dos cegos que curou, era o Filho de Deus, e eu criei. Depois dali,
todo o que encontrei pude falar que ele é vivo, é Senhor, e vai voltar. Juro que eu vi. Então, assim, é ela, a Madalena, narrando o encontro, aquele encontro que é o encontro mais marcante que ela teve com Jesus, né? Tem uma que é do Pedro, né? Do Pedro fala assim: eu comecei a andar, foi essa areia o meu primeiro chão. Eu conheci o mar melhor, melhor que a palma da minha mão. Foi lá que eu sempre vivi, com ele tudo aprendi, como meu pai e meu irmão. Aconteceu, peraí. Ih, eu estou misturando. Olha, falando, engraçado, né? A música e o meu O violão. pessoal está aqui pedindo. Pois é, eu falei, gente, eu tentei. Ele disse que o violão está com problema e tal. Então, eu tentei, eu falei para ele. Mas mesmo recitando já está fantástico. Aí é porque realmente é a música da cadência, né? Serei. Faz sua voz, não tem Aí, problema. A turma quer te ouvir. depois eu vejo. Mas aí ele conta, né? Dizendo que ele estava lavando as redes, aí que Jesus chegou e mandou, e, ele, aí ele mandou lançar a rede outra vez. O que sabia de mar um carpinteiro de barcos, talvez. Mas eu obedeci confiando. Dizendo que ele aí falando, nossa, deu branco, realmente. Tem que tocar. Numa hora dessa eu vou estar com a voz, a gente faz de novo. Grava, tudo Então, bem, tudo mas bem. agora a que eu estou fazendo a que eu fiz Vladir? com o Gladir, ele fez a letra. Eu tinha feito a música, eu tinha feito a música no piano, né? Eu não toco piano também, eu toco de ouvido, assim, mas com os 6 dedinhos aqui. E aí é uma música que ficou e eu queria. Aí eu passei a ideia da música para o Gladir, e o Gladir é muito rápido, né? E tem uma poesia incrível, né? Só falta fazer um ajustezinho do encaixe na frase final, mas é uma besteirinha, né? Na letra, mas a letra ficou muito bonita, que é Maria, é uma canção de Maria cantando uma canção de Niná para Jesus. Opa, essas ficam bonitas normalmente. Ou seja, Maria contando desse encontro, né, com Jesus. Então, Tem uma do Stênio linda, assim, nessa pegada também. Coisa maravilhosa. mas é por aí. Mas o que precisa, assim, para sair a música, o que precisa é justamente estar tocando, né? E aí, isso aí tá, a, a mão tá enferrujada. E aí a gente entra Imagina. na roda viva, né? Tem que ter uma disciplina. Entra na roda viva de trabalho e tudo, e aí não tem tempo E de parar qual, violão junto, né? qual é a tua relação com música hoje, Gladir? O que te emociona? Eu vi que você se emociona recitando, você ainda Sim, tem sim. essa questão. E, não, O que que você aliás, é um escuta? O problema que 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 te eu tenho emociona? para cantar. Não, eu tenho um problema para cantar, né? Eu canto, tem música que eu canto e no meio da música eu começo a chorar. Então, cada vez que eu canto, eu começo a chorar. Então, sou meio chorão nessas coisas. E, o, isso é ruim, né? Porque aí trava tudo na hora de cantar. Ah, a voz. Ah, Mas eu acho que, por exemplo, a coisa dita com. E aí tem que. Eu acho que a letra a gente tem que gastar um pouco de transpiração nela, né? E pensar, escrever essa palavra, fazer cair na métrica, né?
ter uma lógica. A música tem que ter uma lógica. Eu acho que a gente tem que fazer... Não é a música que você senta... Às vezes sai de uma vez, né? Sai toda a música de uma vez, né? Já aconteceu algumas vezes. Mas às vezes você tem que pegar a letra, trabalhar, escolher a palavra, e aquela palavra fica difícil, né? De encaixar, porque a tônica não bate na tônica da música, né? Então hoje tem umas músicas que são assim, ela vai falando, aí música muda a melodia e tal, mas não volta. Então tudo bem, a gente canta. Tem umas músicas que não tem métrica nem nada, mas tem conteúdo. Você espreme e tem conteúdo, entende? Então, eu acho que o Pimenta era muito bom nisso também, né? Mas o Gladir, não, o Gladir é... A gente falou muito, você recitou suas letras e falou. Eu queria que você dissesse umas duas ou três assim que não são suas, mas que te emocionam, assim, que olha, essa música mexe comigo. Antigas, novas, tem alguma coisa nova hoje que fala ao teu coração? Como é que tá isso? Olha, eu não tenho ouvido muita coisa nova, não. Quase, tenho ouvido muito pouca, né? Justamente por causa disso, né? O Baruch tem umas coisas muito boas, mas eu não sei, assim, eu não saberia Uhum. repetir, nem guardo o nome. Justamente eu ouço quando eu ouço na Ibabe, né? Tem algumas coisas que ele eu gosto muito do Baruch, sabe? Ele é um cara com coraçãozão grande. Mas o Gladir também. O Tapeceira é uma música também que mexe comigo. Porque o Tapeceira é aquela coisa que a gente não está enxergando porque a gente está vendo o fundo do tapete, né? E só depois que quando o tapete vira que a gente... Então, o Tapeceira é uma música muito emocionante para mim, né? Agora, tem uma música antiga que mexe muito comigo, sempre mexe comigo, é Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, do Asaf, né? Duas horas. E foi justamente, porque aí eu me lembro, eu me lembro dele contando como em que momento que isso foi feito, né? Quando eles sonhavam ter um filho e tal. E depois de muitas tentativas, um trabalho grande, ela engravidou e tal, mas chegou um ponto que ela perdeu a criança, né? E quando ele soube a notícia, ele fez essa música. Então, assim, foi a resposta que ele deu para Deus. Eu acho que isso é muito, muito Muito importante. forte. Ou seja, eu acho que o que Deus mais gosta do nosso louvor é que o nosso louvor não esteja... Ele quer que a gente louve a Ele na hora que a gente louve a Ele na hora da alegria, né? Que tenha essa gratidão de reconhecer, mas também nas horas tristes. A melhor coisa que a gente pode fazer é o louvor, porque o louvor ele mata a reclamação. Ele pega a reclamação e mata pela raiz. Tem até uma música nesse disco do Entrosando o Time que fala isso: cante louvores ao Senhor, né? Cante louvores ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? E lá na frente fala assim: quando estiver contente ou triste, louve a Deus. Quando sentir que a dor existe, louve a Deus. Quando andando no caminho se sentir que está sozinho, dê sua mão a Deus e vai. Entende? Porque o louvor, ele tem esse papel, né? E você vê nos Salmos, né? O Davi começa, às vezes, Deus, você está surdo, você não está ouvindo, porque se afastou. E ele começa assim, ele começa falando A falando da reclamação, né? a reclamação,
E aí ele começa assim, e aí ele começa a louvar, aí ele começa a louvar, mas eu sei que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, que o Senhor é poder, Exatamente. Senhor, e o Senhor não abandona e tal, e vai começando a falar, o salmo termina completamente diferente do que começou. Esse é o papel curativo do louvor, entende? Se a gente tivesse, se a gente tiver, né, essa capacidade de usar o louvor no lugar da reclamação ou do questionamento, a gente tem a liberdade de questionar Deus, né? Dizer, né? Eu estou vendo o ímpio prosperar, aquelas coisas todas de você, o senhor esqueceu até quando o senhor vai continuar sentado, né? A ousadia de Davi dizer isso para Deus, mas é isso que ele estava sentindo, mas ele não sai, ele não arreda de perto, entende? Ele fala, ele transborda o coração dele, mas depois ele começa a reconhecer quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus, o que ele fez, o que ele faz, o que ele pode, o que ele prometeu, e aí muda, né? A gente está precisando disso, né? Nesse momento, eu acho que é o que mais precisamos. É verdade. Olha, estou vendo aqui esticadinha, já está indo para meia hora. Eu quero agradecer muito aí essa conversa, ouvir, né, tantas vezes. Então a gente pode se animar um pouquinho, porque tem coisa sua e do Gladir aí que está prestes a sair, é Não, e isso? o pior é que ele me mandou, aí ele tinha mandado a letra e tal, e a gente nem se encontrou para fazer, a gente fez isso virtualmente também. Eu tenho até que combinar com ele, porque ele está no meu caminho, né? Por exemplo, domingo eu estou indo, ou segunda eu estou indo de Itajaí para Canela, e eu passo por Criciúma, né? Então tem que Olha aí. combinar um dia desse para, quando estiver indo, passar pelo Gladir, né? Passa pelo Gladir, tira uma foto, faz um vídeo, assim, alguma coisa. Estamos aqui. Pense num encontro. É, O Gladir, o Gladir e o Jorge Camargo, assim, a produção nossa, deles nossa, nesse período, as músicas está incrível, tá incrível. não, são muito incríveis, né? E o Gladir é muito sereno, né? A serenidade do Gladir é confortante. O jeito dele escrever as músicas, eu estava acompanhando essa semana. Ele postou um vídeo, eu não sei se foi semana passada, enfim, eu sei que eu estava olhando ali, eu falei, gente, glória a Deus, que bom que ainda tem gente escrevendo assim. Você É, falou um pouco do Momilcar, né? Na continuidade, é muita música, é, então Deus vai mostrando aí também a boa música, graças a Deus. que coisa boa. Obrigado pela sua iniciativa também. Acho que esse trabalho de resgate é muito importante, né? É muito Tem- importante e pode despertar outras pessoas para, opa, vamos fazer alguma coisa assim, né? Sim, estamos aqui. Estou salvando, está Dentro da aqui. linguagem de hoje, da cultura de hoje. Não precisa ressuscitar a música antiga, né? O importante é que fale a linguagem que atinge a emoção das pessoas, né? Não tem que, não tem que se travestir de uma coisa que não é, né? Fazer um... É verdade. E já tem aqui, o Thiago está escrevendo, né? Eu tenho encontrado pessoas aí nessas lives e o contato que vai gerando contato e tal. Gente que realmente escrevendo muito bem. Eu fiz uma live. Você chegou a cruzar com o Lamartine Porcela na época de Vencedores? Não. Mas você sabe quem é? Ele é pastor ali em São Paulo, Igreja Batista. Ele é daquela geração que foi ali do Louvor. Louvor 7 não. É do. Lamartine tocou no Viajar ou não tudou nada? Lamartine é pianista e é pastor. É. E ele também tem umas composições, e ele, inclusive, ele tocou no dia que eu fiz a live, uma composição dele falando muito de barco. Ele falava ali do mar e tal. Aí eu virei e falei assim, rapaz, isso aí me lembra alguém. Aí ele falou assim, não, mas é total, a inspiração foi Não, mas total. tem algumas coisas que realmente alguém um dia observou para mim o tanto que você fala de barco. Quer dizer, eu sou baiano, mas eu saí de lá pequeno, né? E eu era do interior, não era do. Mas eu adoro o mar também. Adoro. E essa questão que você até comentou, essa inspiração com as paisagens, né?
essa questão de pintar e tal, você vê a cena. E eu conversei com o Lamartine e ele falou da inspiração que foi também as letras, e vendo muita coisa, tem muita coisa boa realmente surgindo, né? Então, tá aqui, eu tô lembrando, acho que ele tocou no Tudo ou Nada também. Uai, então tá naquele disco. O Lamartine é dessa época, e depois ele vira pastor e uma turma ali do Louvor 7 vai congregar com ele. E tem muita gente, tem muita coisa boa saindo ainda, graças a Deus por isso, né? Que não estamos só com a produção em massa, tem gente pensante também, tem boas letras. Você viu lá, eu te mandei, você viu a versão da Lucélia para Roseira, né? Da música. Adorei. Muito turma boa. Vou te mandar algumas coisinhas depois ali para você ver aí o que uma turma nova tem feito também. Tem coisa boa, tem coisa boa. Manda para mim, para eu poder seguir esse pessoal. Obrigado. Muito bom, eu quero. Obrigado. Eu é que agradeço. A do pessoal de ouvir aí. Nada, rapaz, isso aqui tem comentário, tem cada coisa, tem cada grupo surgindo. É porque baiano fala pouco mesmo, assim. Live de uma Tranquilo. Tranquilo, aquele ritmo de boa, conversa vindo, tá demais. A turma aqui tá aqui lembrando que teve o Prós e Canto hoje, o Wesley e Marlene estavam cantando lá, o Vavá. Inclusive, a gente até orando, o Vavá tá enlutado, perdeu o pai ontem. Olha. E o pai dele faleceu, pelo menos foi o que eu entendi no post, né? Já estava doente. Mas graças a Deus que a gente está podendo, nesse tempo difícil, contar com tanta música boa. O Rubão está aqui também, escreve demais. Eu vi que o André Barcelo entrou aqui também, não sei se ainda está. Turma boa, graças a Deus temos conseguido juntar uma turminha boa aqui, relembrando, se inspirando, compondo coisa nova. Você fez com Geleia também, não? Fiz com Geleia, figuraça. Lembro do Geleia, que voz, hein? Geleia, figuraça. E engraçado... Querido. O Geleia era o vocalista, para quem não lembra, da Livre Arbítrio, né? E o engraçado é que ele é aquele estilo roqueirão. E quando eu fiz a live com ele, é que eu fui descobrir da influência dele, de Vencedores, com ele falando da importância do Nelson no ministério, aquela coisa toda, citando toda a musicalidade de Brasília. Tem umas coisas que a gente vai descobrindo assim, que a gente fica falando, nossa, como é que pode? Em Brasília, por exemplo, a gente tinha um grupo chamado MPC4, que a gente formou para tocar no Alcance 75, que aconteceu em Brasília. Olha. A gente fez para isso, depois a gente continuou tocando mais um pouco, né? A gente se ensaiava e se apresentava bastante lá em Brasília. Mas teve também... A gente fez umas mostras cristãs, né? O Alfredo teve... Como que chamava? Musearte, não sei, alguma coisa desse estilo aí. Tem um movimento forte em Brasília. Hoje, vamos dizer, não o berço, mas a preservação do choro é muito forte em Brasília. O choro em Brasília hoje é o pessoal da resistência. Esse. Os que não... joia. Ele é Baal. Tá, joia, Gladir. Olha, brigadão, viu, Gladir? Já falou tanto em Gladir que eu já estou te chamando de Gladir. Aristeu, muito obrigado. Delícia conversar, relembrar essas canções que fazem parte da nossa história com um peso tão profundo. E como é bom ver que ainda emociona, né? Ver que ainda traz isso. Isso é divino, realmente. É algo que Deus tem preservado. Deus continue abençoando e a gente vai continuar trocando figurinha, conversando, e outras conversas surgirão. Obrigado por tudo aí. Um grande abraço para todo mundo. Deus abençoe. Tamo junto. Pessoal, boa noite aí para todo mundo. Obrigadão por ficarem até aqui. E vamos lá relembrando e aprendendo mais coisas aí. Até a próxima. Obrigadão, Aristeu. Até mais. Até mais.